Seja bem-vindo a mais um Pergunte ao Psicólogo. Eu me chamo Lucas, sou psicólogo e nesse quadro aqui eu respondo perguntas que eu recebo lá no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube também. Então, se você tem interesse de mandar algumas dúvidas, se você tem curiosidade, dúvidas, mande pra gente ou lá no @LucasPaganucci ou aqui nos comentários que a gente vai buscar responder todas as perguntas, tá? A pergunta que eu queria responder hoje é: percebo que a ansiedade está prejudicando o meu desempenho no trabalho. O que você recomenda que eu faça? O que eu posso fazer? Olha, no ambiente de trabalho, talvez seja um ambiente em que mais a gente percebe que a ansiedade afeta, prejudica. A ansiedade, ela pode atrapalhar, ela pode prejudicar de diversas formas, né? Então é importante, inicialmente, a primeira coisa que eu diria seria ficar atento aonde você, inclusive, pode listar, né? As situações das quais você percebe que a ansiedade hoje te atrapalha na sua vida profissional. Agora, uma das coisas que eu queria te chamar a atenção, até para você ter uma motivação a mais de trabalhar a ansiedade, é que uma das consequências negativas da ansiedade no ponto de trabalho é que ela, muitas das vezes, evita você crescer por vários motivos ali de desempenho profissional, mas principalmente porque passa a sensação, a impressão para as outras pessoas de uma pessoa pouco confiante. Há uma imagem que você acaba transparecendo às demais de uma pessoa insegura, de uma pessoa que às vezes não vai conseguir lidar com os desafios. E sabe uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje, talvez você perceba isso, elas buscam em quem confiar. Quando elas não confiam inteiramente nelas mesmas, as pessoas buscam em quem confiar, em quem elas podem jogar o pepino, principalmente no ambiente de trabalho. Não sei se você já percebeu isso. Acontece um problema, quem é que vai nos salvar? Quem é que não vai resolver? Porque a maioria das pessoas, né, infelizmente, elas têm essa dificuldade de lidar com os problemas, tem a dificuldade às vezes de reconhecer os próprios erros. E aí alguém, normalmente essa pessoa se alça ao líder, né, a essa posição de liderança, não porque alguém foi lá e colocou, não, você é a líder, não, mas muitas das vezes porque ela se posiciona de uma maneira mais confiante, de mais segura, mais interessada em resolver o problema, e não aversiva, não insegura, não com medo. Esse é um dos principais pontos que eu percebo que a ansiedade pode impactar e que muitas das pessoas ansiosas às vezes nem percebe essa consequência específica. Ela percebe a questão imediata, né, o medo do julgamento, às vezes a dificuldade de concentração, perfeccionismo, a procrastinação. Às vezes ela percebe isso, mas quando eu olho assim, uma das principais coisas que me chamam a atenção, né, da pessoa ansiosa no ambiente de trabalho é justamente essa impressão que ela passa para as demais pessoas, né? E se você for extrapolar isso para entrevistas de emprego, por exemplo, né, a ansiedade atrapalha gigantescamente, né? A forma como que você vai se comunicar, como que você vai falar sobre você mesmo. Inclusive, eu percebo pessoas que elas têm altíssima confiança na hora da entrevista de emprego, mas quando a gente vai ver lá na prática, não é isso, né? O contrário também é verdadeiro. Pessoas que têm pouca confiança na hora e muita ansiedade na hora da entrevista, mas que como profissionais elas são muito boas, né? São muito confiantes, confiáveis. Então é importante a gente ajustar isso, certo? Para que pessoas que são confiáveis, que são boas profissionais consigam bons empregos, tá? Que não sejam limitadas aí pela questão da ansiedade. Para finalizar essa pergunta, né? Para finalizar esse ponto, eu vejo muito que a ansiedade ela está atrelada a uma ausência de confiança, de autoconfiança na sua capacidade de resolver os problemas. Eu até comentei um pouco previamente sobre isso. Então, é importante que se você está tendo prejuízo por conta da ansiedade, é importante que você entenda os medos, os receios que você tem ali, né? E você desenvolva habilidades, né? Desenvolva habilidades cognitivas e comportamentais que vão te capacitar para que você consiga enfrentar esses desafios na vida profissional, né? Por exemplo, uma característica muito da vida profissional é quando você tem que dar um feedback, se você é um líder, ou você tem que demitir alguém. Isso são desafios muito grandes. Da mesma forma, se você tem um líder que você está querendo pedir um aumento ou pedir, né, algumas mudanças, isso também pode gerar muita ansiedade, né? Então você desenvolver habilidades de comunicação, habilidades cognitivas e comportamentais, que a gente chama no TCC, né, na terapia cognitivo comportamental, são muito importantes para você enfrentar isso e você não viver evitando isso, porque evitar isso vai evitar essas situações, né, vai trazer aquele sentimento de angústia, de tristeza, de frustração em relação à vida profissional, né, de impotência, de que você não consegue às vezes crescer. Então eu vejo isso muito importante. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de mandar aqui para a gente poder responder, né, te ajudar na sua vida a enfrentar os seus desafios aí, pode mandar, fica à vontade que a gente vai buscar responder. Espero que essa resposta aqui, né, tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma maneira. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.